Bola na Torre. Oferecimento Y Yamada. Completa sua vida. Gold. Tá bonita. Tá gostosa. Tá suave. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. Big Ben. Preços que ninguém tem é na Big Ben. Alô, amigos do esporte, sejam bem-vindos ao Bola na Torre de hoje. Estamos juntos com os companheiros Valmir Rodrigues, Gerson Nogueira e Carlos Castilho para falar do futebol paraense, para destacar o futebol paraense a partir de agora. Uma festa bonita, uma festa com público de jogo. Foi isso mesmo. Sábado pela manhã no Baenão, a apresentação do elenco azulino para a temporada 2016. Começou com reinauguração da Toca Azulina, que teve discurso... Aqui nós não temos partido. O partido é o Clube do Remo. E placa. E com as presenças de jogadores, treinador, presidência e comissão de obra. Conseguir os colaboradores, conseguir os seus beneméritos, conseguir através dos seus presidentes, ou seja, é a família azulina. Fazendo isso, tudo é fácil no Clube do Remo. É só a união que supera tudo. Azulinos juntos, mostrando união. Chamou a atenção do novo técnico Leston Júnior, que viu com isso a responsabilidade redobrando. Condição de trabalho sendo melhor, a responsabilidade ela é proporcional. Nós temos a dimensão exata disso e esse ambiente que a gente se encontra aqui hoje mostra que essa união vai ser fundamental na temporada de 2016 para que a gente possa atingir os nossos objetivos. Depois a festa foi para o gramado, com arquibancada lotada e charangas das torcidas organizadas. Aí veio o momento mais aguardado, a apresentação oficial da comissão técnica e do elenco. Alguns dispensaram a apresentação, como Fernando Henrique e Eduardo Ramos. Outros precisavam de apresentação, como o atacante Ciro e o volante Alisson, que já conhecia o torcedor paraense, pois jogou no Paysandu. É uma torcida que vem mesmo, que comparece, se eu não me engano, foi a quinta maior torcida que foi nos estádios o ano passado. Isso é bom. Tenho certeza que com o apoio deles, nós dentro de campo vamos dar o nosso melhor para conseguir todos os títulos esse ano possível. Isso é uma alegria que todo jogador gosta de sentir e é um gás a mais para trabalhar e retribuir isso dentro de campo. Acho que essa torcida pode esperar que um time vai trabalhar muito para que a gente possa fazer um bom campeonato e um bom ano de 2016. O goleiro Douglas Borges e o volante Arthur foram indicações do próprio técnico. Porém, este detalhe, para os jogadores, não significa titularidade. A gente foi indicado porque conhece o nosso trabalho, mas o Fernando Henrique tem um respeito grande aqui no Remo. Vou trabalhar. Quem tiver melhor, o professor vai escolher, cada um brigando por seu espaço. Vai ser uma briga saudável, né? Os jogadores que estão aqui têm o respeito da torcida, então o carinho, isso é importante também. A gente vai chegar aqui para entrar no grupo e dar nosso melhor, então tenho certeza que os jogadores que estão chegar aqui vão encaixar nos que estavam aqui para dar nosso melhor, para a gente conseguir as coisas aqui, o nosso objetivo. O lateral esquerdo, João Vitor, e o volante Uri chegam já falando da primeira competição, o Parazão. O Campeonato Paraense, eu sei que tem muita disputa também, os times do interior também são fortes, né? Costuma sempre o time do interior chegar também às finais, mas a gente está se preparando para que a gente possa também brigar por títulos. Vai ser um ano 2016 muito bom, de grandes competições. O objetivo de todo mundo é ganhar do Remo, né? O Remo não ser tricampeão. Então nós estamos trabalhando forte em cima disso, estamos atentos em cima disso, vamos procurar fazer o nosso melhor e retribuir dentro de campo essa torcida maravilhosa aí, que desde hoje já abraçou o time, já abraçou a gente que chegou. Estamos muito felizes pela escolha que eu fiz. E nas apresentações, a primeira preocupação para jogadores e treinador: correr contra o tempo para arrumar uma formação entrosada
e bem fisicamente. Tomara que a gente possa estar bem de perna, para na estreia a gente representar bem, junto com o pessoal que subiu, o pessoal da base, e uma base que se manteve, né? Então a gente está correndo contra o tempo para estrear bem e a gente vai, no decorrer da competição, a gente vai se entrosando a equipe. A gente tem que acelerar o processo de treinamento, mas a gente já identificou um pouco da parte física, onde que a gente já introduziu um pouco a parte da bola também, então eu creio que a gente vai assimilar isso o mais rápido possível, que a gente possa chegar dia 31 e desempenhar um bom futebol. Com um abraço desse, o elenco tem que entrar focado e dar a esta temporada uma força muito maior e dar ao torcedor o que ele espera, títulos. Impressionante o que se viu ontem no Baenão. Como é que vocês avaliam esta presença do torcedor no reencontro com o elenco, mas sem nada de especial, a não ser, é bom que se diga, a bela festa, a bela estrutura montada. Mas não havia um espetáculo, não havia um sparring, não havia um jogo. Havia a torcida para aplaudir e abraçar o time. Carlos Castilho, vou começar com você. Boa noite. Bom dia, né? Bom dia. Bom dia. Eu vou logo comparando a apresentação deste ano com a apresentação do ano passado. Ano passado foi uma decepção muito grande. Os jogadores amontoados, né? Foi o anti-marketing. Sem o uniforme padrão também, né, Castilho? Sem nada. Foi uma decepção. Este ano foi uma festa muito bem organizada, com o prestígio total da torcida. Até se comentou que muito jogador aí nem em jogo viu um público como esse. É verdade. Isso é a fidelidade do torcedor paraense e, no caso, do torcedor azulino. Acreditando também, porque se nós levarmos em consideração, o Remo alcançou em 2015 tudo aquilo que queria, né? Com exceção da decisão da Copa Verde, que esteve nas mãos do Clube do Remo, o Remo ganhou o bicampeonato paraense e ganhou a classificação. Não chegou à final da Série D, mas o mais importante era a classificação. E isso demonstra também, com a festa que nós tivemos, que a torcida está acreditando no trabalho que o Remo está realizando e com as contratações que foram feitas. Porque, de qualquer maneira, o torcedor está vendo cara nova e talvez para as posições que tiveram a sua carência comprovada na temporada do ano passado. Você se surpreendeu, Gerson Nogueira, com esta festa, com este brilho? Porque foi um negócio realmente diferente. Olha, eu não me surpreendi com o apoio, né, com a adesão aí do torcedor, essa presença tão forte. Porque o torcedor, e a gente sabe que o torcedor do Remo ele é muito assíduo, ele é muito presente. Participativo. Né? Mas me surpreendeu, como o Castilho falou, e a gente acaba sendo repetitivo, mas tem que destacar, o cuidado, a preparação, o esmero, né, com a festa de apresentação, que, aliás, é algo que começa a florescer, né, no futebol brasileiro, a partir de exemplos que a gente tem visto, né? Os espanhóis fazem muito isso. A cada apresentação de um jogador tem todo um aparato, né, um evento. E o futebol hoje ele é um grande negócio, ele é um espetáculo, de fato, e acho que é muito bom ver que o Remo, no aspecto mercadológico, o aspecto do marketing, ele está aí, né, cuidando mais da própria marca, se valorizando. Acho que isso também é reflexo do próprio trabalho que o Remo desenvolve no programa Sócio-Torcedor, que é muito forte, com as lojas que o Remo tem inaugurado, né, lojas do clube, lojas temáticas, e aí acabou resultando nesse grande evento, o coroamento que foi no sábado pela manhã. E como muitos jogadores falaram, isso é mais ou menos uma ideia, né, um ensaio do que vai ser a torcida do Remo apoiando o time no Parazão. Não há dúvida quanto a isso. Ela foi lá dizer exatamente isso, né, que está junto, que vai novamente abraçar o time. E ela aplaudiu o Eduardo Ramos, o mais aplaudido foi o Eduardo Ramos, aplaudiu a todos os jogadores, mas os que a gente destaca, o Eduardo Ramos, o mais aplaudido do elenco remanescente, e o Fernando Henrique, o goleiro, foi o segundo mais aplaudido. E os 8 reforços, os 8 novos jogadores, vamos chamar assim, que eu acho que fica melhor, eles também foram muito aplaudidos,
tiveram uma recepção extraordinária e todos eles falaram. Nós passamos nesta matéria a palavra de cada um dos 8 novos jogadores do Clube do Remo. Há uma expectativa muito grande para o Márcio Goiano, que é um meia também que pode ir bem. O Alisson, de repente, pode também virar titular, porque o Remo tem nestes 8 novos jogadores 4 volantes. O Remo contratou 4 volantes porque ficou sem alternativas. Almir Rodrigues. Isso tem o Ciro, né? Que você... E o Ciro é marcante, né? Sim, que é o candidato a ídolo também, né? O Ciro que, inclusive, está esperando a chegada do seu procurador, porque o Ciro tem uma transferência internacional. Então, isso também tem que ser ajustado. Almir Rodrigues, qual é o seu parecer para uma festa dessa, hein? Não, primeiro, parabenizar, né, os organizadores. Foi completamente, como disse o Castilho, completamente diferente do ano passado. Eu queria dar um dado. O Botafogo, com todo o respeito, Gerson, fez a sua apresentação ontem de todo o elenco. Ontem também, ontem sábado. O Remo colocou mais de 3 mil. Para muitos tinha quase 5 mil espectadores. Mas vamos considerar mais de 3 mil pessoas. O Botafogo colocou mais de 300 torcedores na apresentação do seu elenco no sábado pela manhã. Sabe, porque eu acho que esse é o ano da esperança para o torcedor do Clube do Remo, né? Porque o Remo vai viver o melhor ano dos últimos 5, 6, 7, né? Então, calendário cheio, o ano inteiro com as competições, com a possibilidade de uma Série B no ano que vem, já que o Remo vai jogar a C e com o objetivo de jogar a B no ano que vem. Fica a expectativa ainda, Guerreiro, porque daqui a 13 dias vamos conhecer o novo presidente do Clube do Remo, né? E o novo presidente já vai encontrar esses novos contratados. Imagino que quem os contratou vai continuar trabalhando nesse setor do Clube do Remo. Essa é a expectativa. E sem dúvida que o torcedor está muito ávido para que comece o Campeonato Paraense, para ver esse novo time em campo, para ver esses jogadores. E eu acredito também, o meu sentimento, você perguntou meu sentimento, é esse, é que o Remo vai ter o melhor ano dos últimos 5, 6, 7 anos. Eu acho que tem tudo para isso. O Remo estava acertando e estava bem encaminhada a contratação do zagueiro Maílson, que também é uma transferência internacional, jogou no Tupi, né, conhecido do Leston Júnior, mas está havendo aí uma dificuldade, enfim, neste momento não dá para cravar a contratação do Maílson, que seria a 9ª contratação. O Remo ainda vai em busca de jogadores também, alas, porque ele só tem um para cada lado, vai encorpar este elenco, mas já há precisa de um lateral, né? Eu estava até, eu não sei tem o um que eu Levi comentei ontem. Direita e eu disse o seguinte, agora o João Vitor. Eu disse assim, dei como esquerda. sugestão que eu acho que o Djalma seria uma boa contratação para o Remo. O Djalma não quer sair de Belém, o Paysandu não quer mais o Djalma. Parece que vai nascer o filho dele aí, ele quer acompanhar tudo. Já então, nasceu. O Djalma faz bem uma lateral, faz bem um meio de campo, de repente podia ser um jogador que podia encaixar bem nesse time do Remo. Na verdade, o Djalma, ele é um jogador que interessa ao Remo, mas o próprio Roger disse aqui no Bola na para o Dilson Medeiros o seguinte: Campeonato Paraense, não. Vou colocar o Djalma para jogar no Remo no Campeonato Paraense, não. Uma competição em que, por exemplo, Série C para o Remo e Série B para o Paysandu é possível, né? Nós trocamos essa ideia aqui. E como é que vocês avaliam o elenco do Remo? O Remo vai seguir, efetivamente a pré-temporada começa amanhã, o Remo deve fazer 2 partidas amistosas antes desta estreia, no dia 31. Como é que vocês avaliam este plantel do Remo? As contratações estão acima da expectativa de vocês? Olha, eu vejo o Remo praticamente definido até. Com a chegada do Ciro, eu diria que o Remo está praticamente definido. As carências do Remo ainda são pelo lado da defesa. É como você lembrou. Pelas alas, né? Pelas alas. Um pela direita e outro pela esquerda. Mas eu acho que a estrutura está montada, o goleiro, 2 zagueiros, quem vier vai disputar a vaga. A estrutura do meio-campo também ficou mais ou menos definida, né? Com a chegada do Ciro, eu acho que é o parceiro ideal, como lembrou aí bem o Valmir, para jogar. Aliás, já jogaram juntos. Jogaram no Sport, né? Ciro e Eduardo Ramos fizeram dobradinha no Sport. E o Eduardo... Aliás, no grande momento do Ciro. O Eduardo pode ter também o Goiano, como é? O Marco Goiano, como seu parceiro de meia ali, né? O Remo tem jogado assim, né? Nos últimos... Na verdade, o Juninho que poderia ser esse cara no Campeonato Brasileiro acabou não sendo, né? Mas no começo do ano, no Campeonato Paraense ainda, o Eduardo Ramos teve, né? A companhia ali do Bismarck, né? Mas dá para fazer o meio-campo leve?
com 2 volantes, 2 meias? Acho que no Parazão, sim. É possível? Eu acho que o Parazão, sim. Acho que Série C, até pelo nível, né, de esforço e de cuidados, né? Mas também são duas situações. Um meio-campo mais leve, você diz o quê? Leveza de meio-campo, com qualidade. 2 volantes mais hábil. Eu acho que para o Campeonato Paraense não é mais complicado um pouco por causa das condições climáticas que nós vamos ter. Gramado pesado. O Parazão é disputado durante a época invernosa. Né? Porque o Ciro é mais um meia atacante, o Márcio Goiano é mais um meia. A pergunta é a seguinte, dá para jogar Eduardo e Márcio no meio, com 2 volantes atrás, o Ciro como meia atacante? Acho que o Ciro vai ser o homem mais da frente. E o Marco Goiano tem toda a característica de ser aquele parceiro lá do Eduardo Ramos também. Mas o Remo também vem anunciando que quer um outro homem de frente, um centroavante. Vai buscar o que não conseguiu com o Zulu. Vai buscar Felizmente o Zulu, né? Para muitos, felizmente não conseguiu. Remo brigou até o fim por causa desse Zulu, né? Ainda tem o Egnon lá. Foi uma luta. Foi uma luta hercúlea, né, do Remo. Cega atrás de garotos lá, né? Do Silvio. Tem o Silvio também. Do Ed Kleber. São jogadores que disputam. E tem o Léo Paraíba. Sim, o Léo Paraíba. É um atacante que está lá. Aliás, o Léo Paraíba deu uma entrevista também falando que era fã do Ciro. Tem até autógrafo do Ciro e pode jogar com o Ciro. Pode ser o ataque do Remo. Imagina, o Eduardo com o Goiano no meio e o Eu acho o que Léo quando com o Ciro. tu falas da leveza, talvez tenha muito pianista e pouco carregador desse piano, né? Porque a gente está olhando aqui um time, quando se fala leve, precisa ver os volantes também, como é que é o estilo o Remo contratou 4 volantes. Mas o Chicão. Mais o Chicão. Tem o Chicão, Chicão é titular. Imagina se Chicão e mais um. Alisson, Yuri. Quem? O Michel está um ano parado. O Michel é uma aposta. Né? O Yuri está há 7 meses parado. Então, tem Alisson, que já passou por aqui. Eu acho que está mais para Chicão e Alisson. Provavelmente. Ou Yuri, né? Agora, não esquecendo que o Chicão ele é também um volante que tem essas características meio de leveza, porque sai muito, né? É um jogador que se aproxima dos meios. É um jogador que se recupera muito fácil para voltar na Uma questão que eu acho que tem que ser entendida, e eu acho que essa deve ser a preocupação maior do técnico, em relação ao Parazão, nem vejo essa diferença, essa parte comparativa de leveza, porque eu acho que pode variar de jogo para jogo, de repente, mas no Parazão tem também a questão do tempo, da idade desses jogadores. Os volantes que o Remo tem, o Chicão tem 33, né? O Michel, mais do que isso. Né? O Alisson não é garoto. Né? O Remo... Mas não chegou nos 30, ainda acredito. O mais novo é o Arthur. Que, na verdade, o Arthur é um segundo volante. É um segundo, é quase um meia. Então, joga inclusive, de lateral de ala direita. Então, essa resistência, e o Castilho lembrou aqui a questão dos gramados, a questão climática, isso aí, às vezes, pode, sim, fazer uma diferença com o meio-campo já com idade, e principalmente volantes, né, com uma faixa etária aí. E eu acho que o longo tempo também na atividade de um jogador como o Michel, que é cotado com, tecnicamente, um jogador muito bom, mas esse tempo parado ele tem um peso, ele vai certamente influir. E eu falo da Série C como algo que exige um meio-campo mais brigador, pela própria característica da competição. Ela tem sido assim sempre. Ela é uma competição hoje cada vez mais pegada, né, que a divisão entre quem vai subir e quem vai descer é muito tênue, né? Você viu o Águia aí. Chegou até quase no final da campanha com chance ainda até de subir. Adversário do Remo na estreia, né? É diferente, né? Por exemplo, a Série C vai ser jogada em campos bons, em gramados bons. Alguns. Aparentemente, não, né? Quase todos. A maioria. A maioria. Salgueiro está na Série C, não? Não. Salgueiro não. Deixa eu ver aqui, eu vou até olhar aqui minha C e América. Grupo do Remo na Série C. River, Asa de Arapiraca, Confiança, Fortaleza, América de Natal, Botafogo da Paraíba, Salgueiro,
ABC e Cuiabá. Então, mas a maioria realmente já é melhor do que a Série D que a gente vê. O Remo jogou naquele estádio Raimundo Ribeiro ano passado. Não dá para comparar com a Série D. Só para a gente ficar nesse exemplo de Série D. E eu acho que a estrutura montada é uma estrutura montada para todas as disputas. Mas, evidentemente, que vai ter depois, na sequência da competição, vai haver aquela contratação pontual, né? Sim. Tem jogador que vem badalado e chega aqui e não rende nada. E tem jogador que não vem badalado e surpreende. Isso aí a gente tem visto constantemente no nosso futebol. E parece que dentro de campo as coisas estão bem ajustadas. Uma festa bonita como a de ontem caracteriza bem isso. E fora de campo? Será que o Remo vai conseguir uma unidade? As eleições estão chegando e os candidatos estão aqui na tela do Bola na Torre. Antônio Miléo Júnior e André Cavalcante são advogados. Alcebiades Maroja, coronel da PM reformado, e Zeca Pirão, político. 4 candidatos e 4 propostas, que se mostram confiantes. A gente está confiante porque as pessoas estão aderindo à nossa chapa, as pessoas estão se mobilizando, as pessoas estão acreditando no que nós pretendemos para o clube, que nós precisamos trabalhar em cima de uma realidade, em cima de um clube competitivo, um time competitivo, em cima do que o Clube do Remo merece. Sou o único dos candidatos que tem o projeto, né, e a proposta de fazer o Bainão. De fazer o Bainão, não, as cadeiras, né, construir as cadeiras do Bainão. Nós vamos, a todo custo, fazer com que o Remo volte a ter credibilidade e o Remo volte ao lugar que nunca deveria ter saído. O nosso perfil não é apresentar de cima para baixo, dizer o que vai ser feito. Não, nós estamos construindo o que nós pretendemos do Remo para esse ano e logicamente, para os outros anos. Então, a gente pretende, com isso, fazer com que o Remo cada vez se fortaleça mais. Dos 4, Zeca Pirão é o único que já foi presidente. Inclusive, na sua gestão, buscou a revitalização do Baenão. Não concluiu os sonhados camarotes e, com isso, foi alvo de críticas e cobranças. Peguei o Clube do Remo na época que não tinha gramado, não tinha drenagem, não tinha alambrado, não tinha nem time, não tinha rampa pela Almirante Barroso, não tinha pintura, não tinha parte hidráulica toda quebrada, não tinha parte elétrica, não tinha tudo isso. Então a credibilidade do Remo eu resgatei. Isso foi o mais importante, resgatei e também ganhamos o Campeonato Paraense, que há 6 anos que nós não ganhávamos. André Cavalcante também foi alvo, pois faz parte da comissão de futebol e de forma direta participou da formação do elenco para 2016, com a esperança de que tudo dê certo. Eu não fujo das minhas responsabilidades. O presidente Manuel Ribeiro pediu para que eu compusesse a comissão de futebol, não me furtei a isso, como eu não me furtei também em dirigir a Nação Azul. A gente entende que está fazendo um trabalho responsável, dentro do que o clube pode pagar, dentro do que o clube quer planejar para esse ano de 2016. Então eu não tenho medo nenhum de qualquer tipo de responsabilidade que venha. Miléo Júnior é o mais novo dos 4, apenas 32 anos de idade. Juventude que é a aposta do candidato para reerguer o Clube do Remo. Nós respeitamos todas as pessoas no Remo, Lino. Nós respeitamos as pessoas que ajudaram a construir, mas hoje o Remo precisa dessa transição. Vamos continuar escutando essas pessoas que construíram o Remo, mas o Remo precisa de novas pessoas e precisa de novos gás. Então, nós estamos colocando nosso nome, nosso Milton Campos e uma equipe de verdadeiros remistas para trabalhar por esse clube. Maroja tem pedigree no Remo, pois é neto do ex-presidente Rainero Maroja e nem cogita a derrota. Nós estamos confiando nas nossas propostas, no Remo melhor, o Remo em primeiro lugar. O que nós estamos buscando, na realidade, é colocar o Remo no trilho. Se não fosse candidato, em quem você votaria? No Miléo, no André ou no Pirão? No Maroja, chapa 1. O que eu espero, e eu acho que todos nós esperamos, é que após a apuração com urnas eletrônicas no dia 23, as eleições para um mandato de 9 meses, talvez um pouquinho mais, o Clube do Remo mantenha a unidade, ou forme uma unidade, seja uno, para que o clube tenha estrutura e tenha competência para este crescimento. E a união é que pode fortalecer. O Remo tem que definitivamente encerrar o ciclo desta divisão política que só tem prejudicado o clube. Hein? Eu acho que isso vai acontecer, pelo menos essa imagem aí que nós vimos, os presidenciáveis todos lá juntos, né? Confabulando. Eu acho que a disputa é salutar, é importante,
E eu até fiquei surpreso com esse número de candidatos que o Remo teve. É um clube com problemas de ordem financeira e até de ordem estrutural, como tinha o Clube do Remo, colocar 4 candidatos, todos eles em condição de exercer a direção máxima do Clube do Remo, e estavam amistosamente lá. O importante é que o Remo é superior a qualquer disputa. Isso eles têm que levar em consideração. E se juntarem as forças, o Remo fica mais forte. E são mais de 10 mil eleitores, sendo que desses mais de 10 mil, mais de 9 mil remidos, menos de 1.000 sócios proprietários. Na verdade, eles colocaram, né, e oficializaram esse valor, né, Guerreiro, ano passado com a eleição do Minor, aquela primeira eleição direta, já aconteceu isso. Se colocou esse montante aí de eleitores do tal colégio eleitoral do Remo. Só que na hora apareceu aquela quantidade, porque muitos desses associados, muitos dos sócios remidos, eles nem têm ideia de que podem votar. Tem muita gente que nem faz ideia que ainda é apto a votar. Sim, sem dúvida. Daí havia aquele trabalho do recadastramento que não foi muito em frente. Agora, eu queria destacar que nesses quatro nomes, que é um quantitativo aí expressivo para o Remo de hoje, para a situação do Remo, um clube com 1000 problemas fora de campo, que é o fato de que são 4 disputando um mandato que é de 9 meses. Sim. Não é nem um mandato completo. E é isso que é mais admirável ainda. Então, é também um demonstrativo da força, da vitalidade política do clube. E a gente que às vezes cobra, em relação ao Remo, mais renovação, algo que o Paysandu já vem fazendo, a gente vê presenças aí dos 4 candidatos, 3 novos, né? São novos. Né? Sim. Os vices também são novos e acho que o Remo sai muito fortalecido dessa eleição. Tem tudo para sair e, principalmente, do mesmo jeito como esse evento de sábado foi todo bem organizado, cronometrado, deu tudo certo, que a eleição não tenha aquela coisa tabajara. Mas agora é eletrônico. Mas estou falando. Porque não tinha um problema que depois a urna ela era receptora, depois apuradora, né? Não, e agora não tem mais isso. Mas não foi só isso. Até vento bateu e levou o voto. Então, tudo agora não tem desculpa. O que eu estou falando é que mesmo com urna eletrônica, quando o negócio às vezes desanda. É importante que essa comissão eleitoral também cuide disso. Porque a credibilidade, o nome do clube, a marca do clube, ele está sempre em jogo nisso, né? A questão às vezes da pilhéria, as pessoas passam a não levar a sério. Eu me lembro da eleição que tinha tudo para ser uma eleição gloriosa no Remo, né? A primeira eleição direta. E ela foi muito manchada por aquilo, por atrapalhadas. E agora parece que tudo está se encaminhando e tomara que depois o vencedor também seja apoiado pelos demais. Porque o que vai interessar é, como você falou, é a instituição. Bom, e na sexta-feira, o presidente da Federação Paraense de Futebol, Antônio Carlos Nunes de Lima, assumiu por 5 meses, pelo menos por enquanto, vamos ver o que vai acontecer posteriormente, mas por 5 meses, por 150 dias, Antônio Carlos Nunes de Lima também é presidente da Confederação Brasileira de Futebol. E já está certa a reunião da Copa Verde, dia 20 agora de janeiro, em Belém, com a presença do presidente em exercício da CBF, Antônio Carlos Nunes de Lima. É a primeira vez que um paraense chega à presidência da Confederação Brasileira. Vamos louvar isso, né? Só um detalhe, a gente ficou muito preocupado porque a gente chama o Antônio Carlos Nunes de coronel, né? O tempo inteiro. Então a preocupação é que ele chegou a um cargo de presidente da CBF, da gente não chamar diferente do que o resto do Brasil chama, né? Só que no resto do Brasil estão chamando de coronel. Está todo mundo chamando de coronel. Então, até no canal fechado, na ESPN, vi Coronel Nunes, novo presidente da CBF. Mas é isso, eu acho que nós temos que apoiar, nós temos que dar um voto de confiança, né? Ele é paraense, não só por isso, porque nós também precisamos resgatar administrativamente o nosso futebol. E seguramente a Copa Verde já vai ganhar uma roupagem mais fortalecida a partir desta reunião. E na gestão dele, e de ações de sustentabilidade. Eu tenho salientado que só ter um paraense como presidente da CBF, né, se foi uma manobra do Del Nero para também ficar comandando através do Nunes, mas é um paraense que chegou ao posto máximo da CBF. Eu digo o seguinte, pelo histórico do Nunes,
Eu nem chamo o Nunes de coronel, né? Sempre, aliás, chamei Nunes. Ele é muito diplomata. Dizem até que ele é vaselina, né? Porque ele não briga, ele não discute, mas vai conseguir o que ele quer. Então, ele pode, nesse vácuo que foi criado, né, onde ele foi usado, vamos usar essa expressão, ele conseguir transformar. O futebol brasileiro precisa de transformações. Isso aí é o óbvio, né? Um choque de modernidade, de transparência, né? Quem sabe se o Nunes não será esse homem? Tem condições para fazer. Agora, ele vai ter de se livrar de determinadas situações. Né? Mas enquanto for presidente em exercício, não poderá. Sim, mas porque aí o Del Nero faz a mesma coisa que fez com o anterior. Com Marcos Vicente. Com Marcos Vicente. Mas repara volta, o seguinte, assume e pede licença. Aos poucos, a guilhotina se aproxima do Del Nero. O que eu quero dizer é que nesses 5 meses, ou pode ser até menos, mas neste momento não dá para cortar o cordão umbilical. Nem vai ele criar área de atrito. Né? E também, por isso se diz que ele é vaselina. Ele vai aos poucos entrando, né? Conseguindo o seu espaço. E nesse espaço de tempo, de 150 dias, pode acontecer o óbvio. Ou seja, o Del Nero ser também submetido, já está sendo submetido ao Conselho de Ética da FIFA e vai renunciar. Ele renunciando, aí o Nunes é, de fato e de direito, presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Claro que como paraense, como conterrâneo, interiorano como o Nunes, eu, claro que desejo o melhor para ele. Eu só não tenho nenhuma esperança. Eu acho que é um cartola da antiga, legítimo da antiga. Em termos de Pará, de futebol paraense, fez muito pouco para as amizades que tinha na CBF, que se confirmam agora, sendo ungido, né? Porque é claro que é um homem de confiança. Del Nero está na mesma confraria que levou, né, ao topo o Marinho, Del Nero. Então é um homem de confiança. Sendo um homem de confiança, foi um homem que desfrutou também de vantagens, entradas ali na CBF. Não conseguiu. O fato é esse. A gente que analisa futebol, que acompanha, sabe disso. O torcedor também sabe. Então eu não tenho essa expectativa de que algo vai mudar. Eu gostaria muito. Gostaria que ele fosse esse cidadão que, como diz a célebre canção, viesse restituir a glória, né? De dar uma mexida nisso, surpreendesse todo mundo. Gostaria muito de acreditar nisso. Mas eu estou muito em cima da prática do homem. E acho que esse cordão umbilical dificilmente vai ser cortado, até porque existem, sim, laços muito fortes que vão atrapalhar, mesmo que o Nunes queira fazer isso. Até porque ele teria que cortar cabeças ali a rodo para mudar essa realidade. E acho que isso também é muito difícil para ele. No próximo bloco, vamos falar do Paysandu Esporte Clube. A primeira semana na avaliação do técnico Dado Cavalcante. E a Copa São Paulo em destaque para você. Terça do Genérico Big Ben. Toda terça, as melhores marcas de genéricos com qualidade garantida e preços que ninguém tem. Economize. Terça do Genérico é só na Big Ben. Sexta-feira com din-din no bolso, futebol lá na praia mais tarde. O chuveiro acaba o calor, tá gelada, todo mundo sabe. Deixa o trabalho de lado, uma de todo mundo quer. Tá suave. Cerveja Gold, tá bonita, tá gostosa, tá suave. Tá suave. Beba com moderação. Corre, Tony! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho, Toby! Nada
nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho, senão o do meu coração. Terça do Genérico Big Ben. Toda terça, as melhores marcas e genéricos com qualidade garantida e preços que ninguém tem. Economize. Terça do Genérico é só na Big Ben. Ofertão Nazaré. Preços imbatíveis. Biscoito Creme Cracker Trigolino, 1,69. Macarrão de sêmola Ricosa, 1,89. Presunto Tender Perdigão quilo, 37,99. Ofertão assim, só no Nazaré. Imperdível! Faça sua assinatura semestral no Jornal Diário do Pará e leve um conjunto de facas Euro ou um conjunto de potes Euro ou ainda uma lunchbox. A escolha é sua. Assinatura semestral por apenas R$200 à vista. Ou você ainda pode dividir em 6 vezes no cartão. A promoção é válida até o dia 15 de janeiro ou enquanto durar os estoques. Ligue e assine 4006-8000. Realização Diário do Pará. Não perca tempo. Líder, você é líder do líder. Em comemoração ao aniversário de Belém, o Jornal Diário do Pará presenteia você com o livro 400 anos de Belém. Um livro de colorir com ilustrações inéditas e ricas em detalhes que ganharão vida com a sua criatividade. Encartado no Diário do Pará, dia 24 de janeiro. Realização Diário do Pará. Patrocínio Banco da Amazônia, nos 400 anos de Belém, movimentando a vida e a história da nossa cidade. Boulevard Shopping, inspirado em você. Claro, é você quem faz o agora. E App Vida, faz bem pra você. A partir desta segunda, o Paysandu fica confinado por 15 dias em um hotel aqui na região metropolitana de Belém e vai trabalhar forte para a estreia no Campeonato Paraense, dia 1º de fevereiro, contra a equipe do Paragominas. O Paysandu fechou a primeira semana no CT da Desportiva, com avaliação do técnico Dado Cavalcante. No treino que encerrou a primeira semana de atividades no Paysandu em 2016, a novidade foi a presença do garoto Bruninho, atleta do futsal bicolor e que está fazendo testes no elenco profissional. A ausência ficou por conta do atacante Betinho, que deve se reapresentar ao clube em breve. Ele é o último dos remanescentes do ano passado que ainda não reapareceu. A direção já entrou em contato com o Betinho, ele está com alguns problemas particulares. E a expectativa é que ele venha, né, se apresente, como eu falei, a nossa semana, né, na próxima semana, a segunda semana de pré-temporada, nós já deveremos ter mais alguns jogadores à disposição para treinamentos e o Betinho é um desses. No trabalho realizado no campo da Desportiva no último sábado, a primeira parte foi um treino voltado para o condicionamento físico e depois um trabalho de finalização. Tudo sob a orientação do técnico Dado Cavalcante. Se vai pra lá, a perna de bloqueio é a perna esquerda. Tô bloqueando com a esquerda, volta lá. A perna de bloqueio é a perna, eu não volto e corto. Com tempo para planejar, contratar e comandar a equipe na pré-temporada, Dado Cavalcante está tendo um começo de ano diferente da temporada passada. A primeira semana foi satisfatória, eu acho que nós atingimos os objetivos estabelecidos para essa primeira semana e vamos, quem sabe, com a equipe, um grupo mais encorpado, né, com mais jogadores, para iniciar forte a segunda semana de trabalho. Até agora, a diretoria bicolor realizou 13 contratações, quase todas com a indicação do treinador, que diz que já tem em mente o time que deve aparecer como titular no primeiro jogo. O esboço está na minha cabeça desde o ano passado, desde quando nós contactamos os atletas, desde quando nós fizemos o espelho de quais seriam os jogadores contratados, o espelho já existe. É precoce falar, expor, é muito cedo
O que vem na minha cabeça vai ser primeiro colocado em prática aqui nos treinamentos, vendo quais serão os encaixes, fazendo as alterações necessárias, fazendo o jogo treino, errando, corrigindo, trocando, para iniciar forte. Mas o esboço já existe. Essa segunda-feira, o elenco bicolor já estará confinado em um hotel na região metropolitana. E os trabalhos da pré-temporada seguem em uma rotina mais intensa até a estreia do estadual. Este será o segundo parazão que Dado Cavalcante vai comandar os bicolores. E ainda tem uma missão a mais para a temporada: definir entre Ronieri e Christian quem será o dono da camisa 2 e substituto do lateral, Iago Pikachu. Nós não buscamos um substituto para o Iago. O Iago fez a sua função, fez o seu trabalho, ficou marcado na história do clube e o clube vai viver a sua vida sem ele. Não busco, não quero. A gente sabe que vai existir as comparações, elas são inevitáveis, mas não espero de um novo atleta o que o Iago fazia. Eu não vou esperar isso dele, nem vou cobrar. Acho que não é justo fazer essa cobrança com esse atleta. Num primeiro momento, o Ronieri deve ser o titular, deve começar. Mas também é nesse esboço. Tudo pode mudar em 15 dias de trabalho e 2 jogos treinos, 2 amistosos de preparação para a equipe. O Paysandu deve anunciar até amanhã, a diretoria não confirma, mas eu posso afiançar aqui que o meia Celcinho está contratado pelo Paysandu. A diretoria não confirma. Diz que não foi, quando tiver alguém vai anunciar oficialmente, mas o Celcinho, que começou na Portuguesa de Desportos, jogou pelo Londrina, acho que estava no Figueirense, tem 27 anos. E com passagem pelo Londrina, é o diretor Alex, Alex Brasil que trabalhou lá. Exatamente. Toda a ligação. E tem essa aproximação e imagina-se que até amanhã a diretoria possa anunciar, apesar de continuar não confirmando. E fala-se também no Bruno Veiga, que seria o repatriado, né, para o Paysandu Esporte Clube. Enfim, o Paysandu está com 13 jogadores contratados e pode chegar a 15, a 16, enfim, para se juntar a essa equipe. E a situação do Betinho tem que ser resolvida até terça-feira. O Betinho tem uma multa rescisória, então a diretoria espera até terça-feira que ele se apresente. Ele está com problemas pessoais. Se o Betinho não puder vir, o Paysandu vai em busca de um outro atacante, porque já tem uma semana de trabalho e ele ainda não pôde chegar. Agora são 15 dias de foco absoluto. O próprio Dado disse isso com clareza na coletiva de ontem, que ele espera ter esse time pronto para a estreia do Campeonato Paraense. O Paysandu que vai disputar a Copa Verde, vai disputar a Copa do Brasil. Aliás, sobre a Copa do Brasil, eu queria destacar que amanhã, hoje, né, às 13h30, teremos o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. O Paysandu está no pote C, pode pegar Gama, Ipiranga do Rio Grande do Sul, Brasília, Rio Branco do Espírito Santo, Genos, Parnaíba, Estanciano, Comercial de Mato Grosso do Sul ou Red Bull. O Remo está no pote E, pode pegar Cruzeiro, Santos, Flamengo, Fluminense, Vasco, Atlético Paranaense, Botafogo, Coritiba, Goiás e Figueirense. O Independente está no pote G, pode enfrentar Joinville, Atlético Goianiense, América de Natal, América Mineiro, Portuguesa, Bragantino, Paraná Clube, Santa Cruz ou Asa de Arapiraca. E o Parauapebas está no pote H, pode enfrentar Sampaio Corrêa, CRB, Cuiabá, Fortaleza, Salgueiro, Botafogo da Paraíba, Londrina, Juventude, Nacional do Amazonas ou Rio Branco do Acre. Avaliação deste perfil, deste novo elenco do Paysandu, por vocês. Olha, eu acho que o Paysandu também fez as contratações, perdeu jogadores que não puderam permanecer. As duas grandes lacunas que ficaram no Paysandu foram também jogadores das laterais, das alas, né? O Pikachu, né? E o João Lucas. João Lucas. Então, são posições que o Paysandu vai ter de suprir. Porque nós vimos também o Ramonzinho, que vinha sendo muito badalado, pelo que apresentou na Copa São Paulo, não parece ser o jogador, no momento, preparado para ser o ala direito ou lateral do Paysandu. O restante, o Paysandu está compondo, né? A defesa praticamente mantida, no meio-campo também, mesmo perdendo o Jonathan,
o Augusto Recife e o Capanema. A expectativa do Paysandu, se o Betinho, porque surpreendeu o Betinho não estar aqui nesse início de apresentação pelo Paysandu, verdade. já tem uma semana. Mas a expectativa do Paysandu é mesmo esse meia. Será que o Celcinho é esse meia? É um jogador, eu lembro quando ele surgiu na Portuguesa, ele... Comparado ao Ronaldinho Gaúcho, né? Assim, inclusive fisicamente, né? Ele é o sósia do Ronaldinho Gaúcho, muita gente comenta. Mas depois ele deu uma apagada. No Londrina foi bem. No Londrina foi bem, no Figueirense praticamente não jogou. Então, o Paysandu, uns 2 anos, 14 e 15, teve problemas de encontrar um jogador de meia. As tentativas foram grandes. Nesse campeonato do ano passado, da Série B, passaram por ali vários jogadores. Se a gente considerar o Velber e o Marcelo, já estão aí. Eu acho que o Marcelo Costa tem mais esse perfil do tal 10. Até pela experiência e tal. E o Marcelo, Rafael, que foi, inclusive, o capitão do time do Joinville. Quando o Eduardo Ramos foi emprestado para o Remo, o Eduardo Ramos era o reserva do Marcelo Costa. E o Rafael Luz seria, talvez... Ainda tem o Rafael Luz, são 4 meias. Seria, talvez, aquele jogador de aproximação, de estar ali próximo, dependendo do que o Dado pretenda fazer. Mas, como o Castilho disse, eu acho que o fundamental é o Paysandu também encontrar esse homem de criação. Esse organizador que ele não teve... Aliás, se acostumou a jogar sem esse organizador, teve que se acostumar na marra durante a Série B. O Paysandu perdeu 2015. Muito também com a saída do Jonathan, né? O Jonathan é um jogador tipo um dínamo, é aquele cara que todo mundo chamava de volante que sai, mas ele era um meia. Na verdade, ele era um meia. Um crescimento como até finalizador. Sem dúvida, o Jonathan no Remo era um jogador realmente volante. Né? A moda antiga, vamos dizer assim. O Jonathan no Paysandu foi um volante moderno, aquele que se projetava aqui à frente, né? E que dava uma cobertura extraordinária também ao Pikachu. É verdade. Para os 2 alas, na verdade. Então, agora o Paysandu vai reformular, talvez, o grande desafio que o Dado vai ter. De ter, primeiro, encontrar os substitutos à altura do Pikachu e do João Lucas. E depois ver como é que esse meio-campo vai ser dinâmico o suficiente, porque o campeonato vai ser difícil. Mesmo o campeonato paraense vai ser difícil. O espaço bicolor na sede social continua muito valorizado. Nesta semana, mais um evento com presença de atletas para o sócio bicolor. Vamos conferir. Paixão muda tudo. Este é o slogan bicolor para 2016. E o torcedor André abraçou a causa. Foi às compras, garantindo sua camisa e da filha Luísa, de 4 anos. Prestigiar tanto o clube quanto essa nova fase de usar a nossa marca, que é uma lixa branca e outra lixa azul, e essa é a nossa marca Paysandu, né? Então, levo isso para a família, tanto está aqui a prova da minha filha e eu usando a mesma camisa, e é assim que a gente vai prestigiar. Augusto Recife e Ricardo Capanema prestigiaram sendo uma espécie de manequim das camisas. O Recife tem cara de manequim? Eu acho que não, né? Volante não tem cara assim de modelo, essas coisas não. É na porrada, a gente sabe que a gente é meio bruto, tem que ser assim para mostrar medo no adversário. Mas a gente fica muito feliz de ter sendo reconhecido, né, pelo grande evento aí. Paixão muda tudo, né? Isso é muito importante. E mais feliz ainda pelo reconhecimento da torcida. Eu acho que todo mês deveria ter um evento como esse no clube, até para atrair o torcedor, né? Porque o clube depende muito da sua torcida, né? Eu tenho certeza que qualquer evento, todas as vezes que o Paysandu fez, muita gente compareceu, né? Isso é bom também para o torcedor conhecer um pouco dos jogadores, conhecer um pouco também da história do clube. E essas ações são muito interessantes. Aliás, o marketing do Paysandu desenvolve um trabalho muito focado no sócio bicolor. Por falar nisso, o Paysandu apresentou o seu novo diretor de marketing, que inclusive anunciou a novidade para 2016, a marca do Paysandu, a marca própria para o uniforme do clube. Vamos aí com o Renato Costa. O nosso maior
patrimônio é a marca Paysandu. E nenhuma marca se sobressai a essa marca. Então, diante disso, a nova marca de materiais esportivos do Paysandu estará linkada ao clube, entretanto, será uma marca que irá priorizar o maior design, o maior conforto e a melhor tecnologia disponível no mercado. Essa nova marca será lançada antes do Campeonato Paraense e será uma novidade dentre tantas novidades que o Paysandu trará para essa temporada. Bom, eu conheço o Renato, conheço a competência, o trabalho que ele desenvolve na área de marketing e acho que foi uma grande sacada do Paysandu. Esta marca própria, ela, desde a hora que foi anunciada, tem causado algumas discussões, porque para muitos a perda de uma marca tradicional pode ser prejudicial. Para outros, a marca própria significa a receita quintuplicada. A tendência é essa, é ganhar 5 vezes mais por unidade com a marca própria. Então, acho que seguramente a diretoria do Paysandu pesou muito bem isso para ter tomar essa decisão, né? Esta postura a partir de agora. E é uma atitude arrojada, é um empreendimento ousado, mas acho que é uma possibilidade bem interessante. Acho que o Paysandu faz uma aposta, tipo assim, o Paysandu está esses anos todos, assim como muitas equipes do Brasil, trabalhando primeiramente a marca, né, do fabricante do material, e isso não tem trazido dinheiro. O Paysandu, o presidente Maia disse que o Paysandu ganhou R$11 por camisa vendida. Se vai quintuplicar isso aí, então ele vai começar a ganhar mais sobre isso. Agora, verdade, ele está inaugurando uma fase nova, né? É verdade que muita gente compra a camisa do clube também pela marca, né? Quando não há a marca, isso pode criar um fator inibidor. Mas, assim, o que eu soube é que há um estudo que se o Paysandu vender entre 30% e 40% do número de camisas que vendeu no ano de 2015, vai faturar a mesma coisa. Entendeu? Então, essa é a aposta. Então, acreditando que vai vender mais do que ele isso. faz? Se vender 50%, vai ter lucro. Apostar nisso aí. Se não der certo, ele pode voltar ao que fazia anteriormente, mas se der certo, se além do dinheiro que ele vai ganhar, ele conseguir vender muitas camisas, então ele começa a entrar na modernidade. Porque até onde se sabe dos clubes consolidados no futebol brasileiro, como é o caso do Paysandu, só Paysandu e Santos até agora, né, fizeram isso. O Santos Outros já primeiro, pensam em fazer isso, mas o Santos foi o pioneiro. Eu acho que esse é o caminho. Agora, o Santos fez com a capa. Parceria, mas vai ser uma parceria com uma indústria, é lógico. Uma indústria cearense, a Bomach. Eu falo da capa porque a capa é uma marca forte. Italiana, a modalidade do acordo é que foi mais vantajosa para o Santos, seguindo o Paysandu seguindo essa linha. Eu acho que é um caminho praticamente irreversível. O Paysandu precisa, claro, valorizar e monetizar a sua marca, esse que é o ponto. Agora, claro que vai depender muito, tenho acentuado sempre isso quando me perguntam, vai depender muito da qualidade desse material. Por quê? O consumidor hoje de material esportivo, ele é extremamente exigente. Ele está muito focado não só, claro, na marca, no charme de uma grande marca, que a gente conhece, não precisa dizer aqui quais são. Isso. Né? E também na qualidade, né? Na sofisticação desse material, que evoluiu muito. Né? O Paysandu não anunciou ainda não disse qual é a marca, né? Qual é a denominação da marca. Muitos estão apostando que será Paixão, até pelo lançamento desta camisa muito interessante, que está vendendo muito lá no espaço do Sócio Bicolor. Essa Paixão muda tudo, foi uma sacada também muito interessante. E outros estão apostando... E que é confeccionada por uma empresa paraense, né? Exatamente. Na Figueiredo. Exatamente. E ficou realmente muito, muito, muito bacana a camisa. Outros apostam que pode ser Lobo a marca. Existe uma marca aí que é também de um animal, né? Então seria Lobo. Não sei se será Paixão, será Lobo, será a marca do Paysandu. Eu acho que é uma jogada de risco. Não há dúvida nenhuma. O Paysandu não vai perder. Ele pode deixar de ganhar. Essa aqui é a realidade. Perder ele não vai. Como foi bem colocado, o Guerreiro até colocou,
muita gente compra camisa de clube pela marca, né? Essas marcas tradicionais, né? Agora, como aqui no nosso futebol o torcedor tem mostrado uma fidelidade extraordinária, uma paixão muito grande, é uma jogada de risco. Se der certo, ótimo. Agora, a volta não é fácil, não, porque as grandes marcas, elas vão ter a sua represália, vamos usar essa expressão. Os que já fizeram o contrato, estava terminado o contrato do Paysandu com... Sim. Com a anterior, né? O que o Paysandu vai precisar ter é uma logística, uma distribuição competente, né? Para que a camisa esteja à disposição, de porque todo o mercado. Se bombar a venda, ela vai precisar, na verdade, ter reposição e o material de trabalho também, né? Que é o material de treino, o material para vestir as outras categorias. Porque as marcas, elas, além do contrato, elas oferecem o que eles chamam de enxoval para o clube. Este enxoval anual é de aproximadamente 12 mil itens que as fábricas entregam aos clubes, que são parceiros. Então, o Paysandu, obviamente, seguramente contabilizou esses 12 mil itens que ele recebia das fábricas, que agora ele vai ter para fechar a análise, né, do projeto novo. E no caso do Paysandu tem uma situação que, por ser um clube que está lutando aí, né, chegou à Série B, batalhando, quase conseguiu subir, está começando a estabelecer novamente um prestígio, ele luta contra algo que a maioria dos clubes medianos, digamos, no Brasil não tem, que é o caso de um Corinthians, de um Flamengo, um São Paulo, que eles recebem também luvas. São luvas e o Paysandu, como a maioria dos outros times, acaba não tendo esse rendimento. Exatamente. Então ele está indo buscar isso, ele está buscando de onde pode tirar. E aposta muito, claro, como a gente já falou aqui, nessa fidelidade, nessa lealdade do torcedor. Essa campanha. E a consciência que o torcedor tem que ter que essa guinada é para o bem do clube, né? Que está se visando aí, né, arrecadar mais, para que o clube possa investir mais também. Essa campanha aí com esse Paixão Muda Tudo, isso é um recado subliminar já do Departamento de Marketing para o torcedor, que não vai ter a marca dele favorita, ou que não vai ter a marca atrelada à marca do fabricante, a marca do seu escudo. Então ele está dizendo para o cara, paixão muda tudo, você vai ter que comprar pelo escudo, né? Pela sua paixão, é mais ou menos isso. E o Campeonato Paraense está totalmente definido. Começa dia 30, abertura vai ser em Santarém, no confronto entre Tapajós e São Raimundo. Aliás, o Barbalhão está ficando ótimo, hein? Gramado já praticamente impecável. E a última imagem impressionante. Impressionante, né? Lá, pois é, né, Castilho? Vimos ao vivo, olhamos para Deu aquilo. até uma tristeza. Uma melancolia, mas é muito bom saber disso, né? O São Raimundo, São Francisco e Tapajós estão se preparando, estão fortes aí, vai ser um campeonato muito bem disputado. O Águia já, inclusive, marcou um amistoso, acho que, salvo engano, com o Imperatriz, é o único que tem um amistoso marcado. É com a Imperatriz. Né, com a Imperatriz, o Cavalo de Aço. Né? O Paragominas aí, com essa gestão do Charles Guerreiro, acertou hoje o Aleilson, surpreendentemente, e se dizia que era o maior credor, né? Ou é o maior credor do Paragominas. Se falou que ia para o São Francisco, que ia não sei para onde, está acertando com o Paragominas. Cametá já trabalhando forte aí com o Cacaio. Independente também, se preparando. E há uma análise interessante. Esse campeonato vai ser muito bom, mas a gente já teve 2 treinadores que caíram antes de começar o campeonato, né? Não, um pediu para ir, né? Um pediu para sair. Na verdade, 2 mudanças, 2 trocas de treinadores. Porque o Marcelo Rocha se apresentou no Tapajós, mas disse em seguida que ia para a Arábia Saudita e foi para ser auxiliar técnico do Hélio dos Anjos. E aí o Vitor Hugo foi contratado. E o Parauapebas, que vive uma situação difícil depois da renúncia do presidente, não aceitou, não concordou a nova diretoria com a filosofia do Léo Goiano, que queria um investimento mais alto. Isso não é um bom técnico. E agradeceu ao Léo e trouxe o Sinomar, contratou o Sinomar Naves para trabalhar.
Então, o Valtinho agora já está vindo para o São Francisco com a eliminação da Desportiva na Copa São Paulo. Olha, esse campeonato paraense, amigos, vai ser forte. Quando estivemos lá em Santarém, o Tapajós, que além de estar fazendo contratações, estava com aquela garotada. Sim. Lembra que nós tivemos até lá no programa de televisão? Lá? Muitos garotos lá. O Tapajós ganhou todas as divisões de base. O São Francisco está aproveitando, já tem no seu elenco 4 jogadores da Desportiva e vai pegar outros agora nesta parceria São Francisco e Desportiva. Enfim, eu acho que... Olha, a gente que teve... Remo e Paysandu que se cuidem, hein? 2015 nós já tivemos um campeonato que lembra muito, né, essa situação de equilíbrio e de força dos emergentes. Um deles foi segundo, o outro foi terceiro, né, deixando o Paysandu em quarto lugar. Não me surpreenderia se tivermos uma situação muito parecida. Acho até que reina uma qualidade, uma evolução maior das equipes. Essas três forças santarenas, né, tapajônicas. Temos aí só o Paragominas que está meio, mas essa volta do Aleilson também encorpa o time. Paragominas e Parauapebas, eu acho. E o Aleilson é a cara do Paragominas. Agora, quanto ao Parauapebas, viu, Guerreiro? Ainda mais com a ida do Sinomar, é bom a gente não acreditar que vai ser tão ruim, porque o Parauapebas contra o Remo, na estreia ano passado... Só tinha 2 no banco. Só tinha 2 no banco, ganhou o jogo aqui. É verdade. E terminou em terceiro lugar no campeonato, está na Copa do Brasil. Sem dúvida. O Parauapebas já está acostumado a jogar na conta do chefe. O Cametá com o Cacaio, com seu grupo. O Independente é muito forte dentro de Tucuruí. Exatamente. É muito difícil ganhar do Independente. E o Águia de volta. O Águia. Com o João Galvão no comando. Mas eu acho que isso é ótimo para o campeonato. Muito, excelente. E todos ficaram satisfeitos. Todos os jogos competitivos, né? O nosso campeonato, ele, de qualquer maneira, ele não tem muita repetição, né? Exatamente. E houve agora a tranquilidade maior para os clubes com a renovação do convênio com o governo, com a Funtelpa, com a CEL, enfim, com o Bampará, para o Campeonato Paraense, sem maiores problemas, tudo acertado na sexta-feira, o que é muito interessante. Deixei para o final para a gente falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos mostrar aqui os gols da goleada do Corinthians na eliminação do Paysandu na Copinha no sábado à noite. 6-0 para o Timão. Vamos ver os gols da partida? Primeiro gol do Corinthians marcado pelo Vinícius Delamore. Bola para a área. Vamos ver. A bola vai chegar. Vai chegar. Já já a gente vai mostrar. Isso é só para a gente sofrer um pouquinho mais. Isso é um aperitivo. 6-0. 6-0 para o Corinthians em cima do Paysandu no sábado à noite. E no domingo de manhã, 4-1 para o Bahia em cima da Desportiva. Saímos sofrendo 2 goleadas. Né? Qual é a mensagem que a gente pode tirar? Depois da euforia nas 2 classificações, como é que a gente... Olha, eu achava que a gente devia valorizar a vitória da Desportiva contra o Galo. Eu acho que o positivismo aí, porque isso pode acontecer, goleada, tomar de 6, de 5, de 4, e tomou do Corinthians, que investe um bom dinheiro na base, né? A própria Desportiva, que acabou ficando no meio do caminho para o Bahia. Mas eu digo o seguinte, a Desportiva, como participação na sua primeira vez, acho que se não foi brilhante, pelo menos deixou o recado, não foi um time medíocre, foi um time em igualdade de condição para disputar, tanto é que ganhou do Atlético Mineiro. E o Paysandu, eu não sei se a base do Paysandu hoje tem a mesma atenção de anos atrás. Eu acho que a base não é a mesma base. Não tem. Então, não acho Isso que o Paysandu também foi atrás de algo mais, né? Conseguiu a classificação na última rodada da primeira fase. Vencendo o Náutico, o Paysandu, quando entrou na última rodada, era o 4º colocado e derrotou o Náutico, o 2-0, conseguindo a classificação. Olha, se nós tirarmos as 2 goleadas... Fomos bem. Fomos bem. Agora, por que aconteceu? O Paysandu não chegava à segunda fase há quanto tempo? 10 anos. Pois é, então leva em consideração. A Desportiva é debutante. E como disse o Valmir, eliminou o Atlético Mineiro, que tem estrutura, que faz um trabalho extraordinário. Né? Então, foi extravagante esse resultado, porque nas 2 equipes nossas, o Paysandu ontem e a Desportiva hoje,
Aliás, anteontem. E ontem. E ontem. Aí os gols do Corinthians. Olha. Primeiro do Vinícius Delamore de cabeça, numa O nome falha dele é Vinícius Delamore? falha do Paulo Ricardo. Né? E estava equilibrado o jogo. O Paysandu tinha perdido. Teve a Esse primeira jogo chance do jogo. Foi em Águas de Lindóia de novo, não? Não, esse jogo foi em Limeira. Ah, em Limeira. Aí o segundo gol do Maicon. Foi bonita, corta lixo. Primeiro tempo terminou 4-0 para o Corinthians, fatura liquidada. Deixada muito inteligente e o Maicon bateu. Olha quem faz o terceiro gol, Valmiré. O Léo Jabá. Você vai ver o gol do Léo Jabá. Mas o mais interessante, o Corinthians tinha poupado o time contra a Inter de Limeira. Olha só, a bola é mais do zagueiro do Paysandu, ele quer ganhar o tiro de meta, ficou olhando o cruzamento. Ou seja, marcou com o olho, né? E o Léo Jabá mandou para o fundo do Barbante. 3-0. Olha só, olha aí. Olha. É bom lembrar, né? O Arian Santos, o Ameixa, titular do Corinthians, inclusive foi poupado no segundo tempo. Com 10 minutos do segundo tempo, tiraram o Ameixa, que é o camisa 5 do Corinthians. Tem muito futuro o Ameixa. 3-0, Léo Jabá. Quarto gol marcado pelo Maicon. Olha a metida de bola. A jogada foi bonita. Também. Pareceu o time dos Canoas contra os Talaricos, ali no toque de bola. Só de pé em pé, né? 7-2, aliás, para os Canoas nos Talaricos, na festa da clube. 4-0 o primeiro tempo. 5-0. O quinto gol do Corinthians, na minha opinião, foi acidental. Olha só a jogada. O Léo Príncipe recebe e vai cruzar. Era ou não era um cruzamento? Foi um cruzamento que entrou. E o Paulo Ricardo aceitou. Lembrou o gol do Ronaldinho contra a Inglaterra, lá na Copa de 2002. 5-0, Léo Príncipe. E o Rodrigo marcou o sexto gol do Corinthians. 6-0 para o Corinthians. Está aí o gol do Rodrigo que fechou a goleada. Cruzamento. Bola cortada pela zaga e o Rodrigo bateu. Eu também, o Paulo Ricardo, nesse lance, ele caiu para frente. Eu não entendi o que aconteceu. Agora ele se projeta. Agora o presente do zagueiro foi o eu acho que o Paulo Ricardo estava na bola aí, teve um desvio. Acho que tem um desvio, ele estava na bola. É verdade. O Paulo Ricardo captou. Agora, Guerreiro, 6-0 para o Corinthians. Eu acho o seguinte, eu acho que é claro que tem um lado positivo disso tudo. Chegaram à segunda fase. A Desportiva surpreendendo, tinha também iniciado mal, perdendo, depois se recuperou. O Paysandu, quando não se esperava mais, deu aquela vitória, né? Conseguiu. Claro que os dois resultados aí de sábado e domingo são resultados mais duros, fortes. Agora é preciso considerar também que, primeiro, o Corinthians é treinado já naquele ritmo de um time que tem, você percebe, tem uma eu ia falar, o Corinthians poupou o time contra a Inter de Limeira. E é um time que tem uma disposição tática, você percebe que há uma organização, já um pré-profissional mesmo. No caso do Paysandu, há um detalhe, o Paysandu improvisou quanto à técnica. Exatamente. Precisa entender isso. A Desportiva não, tinha o Valtinho, que é um técnico, de fato. Mas eu acho que o resultado da Desportiva não foi tão anormal, é um resultado mais aceitável. O que chama a atenção no resultado do Paysandu é que claramente a diferença entre um time muito bem treinado, queira ou não o Corinthians é o time que vem sendo o bicho-papão aí nessa copinha, ganhando tudo nos últimos anos. Não tomou nenhum gol. O Corinthians investe 20 milhões por ano na base. Você dá um luxo de poupar um time todo. Tem mais um detalhe, viu, Gerson? O Paysandu e Desportiva jogam um campeonato paraense de mentira, que não existe. É verdade. E jogam 3 horas da tarde, 2h30 da tarde. Quer dizer, isso não existe. O Corinthians, hoje de manhã em Bragança, o Corinthians joga Paulista, toda hora. A Desportiva começou bem no jogo. Né? E de repente o Bahia achou e tal, e foi embora. Achou o gol. Eu só queria concluir aquela minha colocação dizendo o seguinte, olha aí o primeiro gol do Bahia. Chegar à segunda fase é quase que uma proeza para nós. Claro, o Remo já chegou. O Remo já enfrentou o Corinthians na Copa São Paulo em 2014. Empatou com o Corinthians. Aí o segundo gol também marcado pelo Felipe. O Corinthians foi finalista em 2014. Perdeu para o Santos. Né? Ano passado o Corinthians foi campeão e é sério candidato a ser bicampeão. Então, extravagante foi essa goleada. Um resultado menos contundente. E aliviado ser eliminado pelo Corinthians já estava nos planos do Paysandu. Isso é verdade. Se o Paysandu passasse, seria uma proeza extraordinária. A Desportiva
Depois da goleada contra o Atlético, eu acreditava muito na Desportiva. Eu também cumpriu o seu imaginava. papel para debutante. Interessante o que ela, cumpriu o que ela seu papel. causou. Além de ela ganhar o Atlético de goleada, ela eliminou o Atlético, porque Sim. classificaram o Araxá. O Araxá, E a Desportiva e o Atlético ficou com toda a estrutura, acabou não passando da primeira fase. Exatamente. E por isso é que eu imaginava, assim, tinha a convicção que o Paysandu não seguiria adiante pelo confronto com o Corinthians, não imaginava que seria da forma que foi, mas achava, seguramente pensava que o Corinthians teria a classificação garantida. Com relação à Desportiva, eu imaginava até a classificação da Desportiva. Também. Porque no futebol... Por essa vitória contra o Atlético. Não, e no ela se futebol credenciou, baiano, né? em tese, o Vitória tem uma melhor estrutura de base que o Bahia. Aí, é verdade. Né? O Bahia teve... Tanto que a Desportiva se classificou em primeiro no grupo, o Bahia em segundo no grupo dele. Por isso, a Desportiva continuou em Bragança Paulista e jogou em Bragança Paulista. O Bahia teve que se deslocar para Bragança Paulista para enfrentar a Desportiva. Alguma coisa ali desajustou. Interessante, né? a Desportiva Entre classificou esse em jogo primeiro, contra o né? Atlético e esse do Bahia. Nós temos de chegar a uma triste realidade. Nosso trabalho na base, ele é amadorístico. Sem dúvida. Com exceção da Desportiva, que ela é voltada exatamente para a formação de jogadores. Mas o Paysandu, quem era o treinador do Paysandu, as proximidades da viagem? Samuel. Não acho que de repente é o Wanderson. Não vou nem contestar a qualidade técnica. Mas por que houve essa troca? O Paysandu foi de ônibus. Vocês lembram que o Paysandu, ao longo do ano, chegou a anunciar a desistência de participação da Copa São Paulo? Então, o que falta é investimento, é trabalho consciente. Ou se valoriza a base para valer, ou nós vamos continuar assim. Nós somos mero participantes da primeira fase da Copa São Paulo. Essa é a história do Brasil. Então, o que aconteceu a classificação do Paysandu foi surpreendente, porque o Paysandu teria de ganhar 2 gols de diferença do Náutico, e acabou conseguindo isso. A Desportiva parecia eliminada, porque tinha que vencer o Atlético quando acabou o primeiro jogo. O Atlético era um dos candidatos. Dos bambambãs. E a Desportiva acabou operando uma façanha. Né? A verdade é Ela essa. classificou em primeiro e eliminou o Atlético. Eliminou o Atlético. Já, esperar agora, né, acho Guerreiro? que já tem os representantes de 2017, né? É que o outro papel desse torneio, que é o de revelar, de botar na vitrine jogadores, que com o passar do tempo, aí, os próximos meses, a gente veja se de repente isso frutificou, né? Porque os jogadores daqui têm saído em situações esporádicas, que alguém vê, alguém indica e tal, como foi o caso do Ameixa, que está lá no Corinthians. Como tantos outros aí que estão. E aqui na base ninguém joga, como eu falo, não tem campeonato, só treino. Também Os meninos só treinam. Como é que você quer que tenha bons atletas jogando no meio da semana, em horários indigestos, num campeonato que é tiro curtíssimo? E não esquecendo que o Paysandu, e daí não ser tão surpresa ser eliminado pelo Corinthians, apenas a questão do resultado, o Paysandu, a causa alegada da demissão do Samuel Cândido foi a derrota para o Fast Clube na Copa Norte. Quer dizer, olha a questão toda envolvida aí, né? Realmente já foi uma façanha passar a segunda fase. Muito bem, só lembrando que o Felipinho fez 3 dos 4 gols do Bahia na goleada contra a Desportiva, o outro foi do Giovani e o Frank fez o único gol da Desportiva, o Paysandu voltando de ônibus, a Desportiva voltando de avião para Belém. Queria abraçar o Mauro Filho, o Matheus, o Lucas, o Felipe, o Higino Neto, todo mundo acompanhando o Bola na Torre. E o Zoeiro Pará também, que foi atração no arquibancada.com na Rádio Clube deste domingo. Já já a gente volta para a reta final do Bola na Torre. Terça do genérico Big Ben. Toda terça, as melhores marcas e genéricos com qualidade garantida e preços que ninguém tem. Economize. Terça do genérico é só na Big Ben. Sexta-feira com din-din no bolso, futebol lá na praia mais tarde. O chuveiro acaba o calor, tá gelada, todo mundo sabe. Deixa o trabalho de lado, uma coisa todo mundo quer.
Cerveja Gold. Tá bonita, tá gostosa, tá suave. Tá suave! Beba com moderação. Corre, Toby! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho! Toby! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho, senão o do meu coração. Terça do Genérico Big Ben. Toda terça, as melhores marcas de genéricos com qualidade garantida e preços que ninguém tem. Economize. Terça do Genérico é só na Big Ben. Faça a sua assinatura anual do Jornal Diário do Pará e leve um super kit contendo um conjunto de facas Euro, mais um conjunto de ferramentas Tramontina e ainda 2 relógios. Assinatura anual por apenas R$ 420 à vista. E você ainda pode dividir de 10 vezes no cartão. A promoção é válida até 15 de janeiro ou enquanto durarem os estoques. Ligue e assine 4006-8000. Realização Diário do Pará. Não perca tempo. Líder. Você é líder do líder. Você já pensou em fazer algo diferente nessas férias? Que tal acampar com 300 jovens e viver uma experiência única em 5 dias? Já pensou em ter as melhores férias da sua vida? Pois a comunidade Shalom tem um convite mais do que especial para você. Então, venha viver o Acamps, o acampamento que irá revolucionar a sua vida. De 13 a 17 de janeiro no Sítio Tagaste, em Marituba. Realização: Comunidade Católica Shalom. O Mural Cultural apresenta Belém, 4 séculos de belezas, arte e história. Um resgate de ícones da cultura belenense com literatura, dança, música e fotografia. Dia 16 de janeiro, o Pop Sarau Belém e Memória Laços do Tempo. E dia 23 de janeiro, o Brag Story Belém. Uma comédia para toda a família, às 19 horas no Sesc Boulevard. Apresentação Carlos Correia. Entrada franca. Realização RBA. Apoio Sesc Boulevard. Patrocínio Vale. Para fechar o programa, vamos mostrar os gols de Bahia 4, Desportiva 1, que a gente ficou devendo no bloco anterior. Tá aí o primeiro do Bahia, marcado pelo Filipinho. 1-0 para o Bahia. Filipinho foi o nome do jogo. Não é o Felipe Oliveira, mas é o Filipinho. Aí, de novo, o Filipinho. Felipe Oliveira é o rei da linguiça e da salsicha. Aquela linguiça de alho. Aí 3-0 o Giovani. Incrível, né? Muito fácil. 4-0 Filipinho. Marcou 3. De colherada. E o gol da Desportiva, gol marcado pelo Frank, que vai já ver o gol da Desportiva, o gol único. Só para fechar o bola na torre. Tá aí o gol do Frank. Batendo no canto, saindo da marcação dupla, enganando o goleiro do Bahia. É isso. Aí o kit Trigolino para o Carlos Castilho. Uma semana de muito biscoito, muita festa. Obrigado, Castilho, pela presença. Obrigado, Gerson. Obrigado, Valmir. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana para todos nós e até o próximo domingo com o Bola na Torre. Tchau, pessoal.
Bola na Torre. Oferecimento Y Yamada. Completa sua vida. Gold. Tá bonita. Tá gostosa. Tá suave. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. Big Ben.